Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Muito bom esse tempo que nós temos de adoração juntos, em comunidade, né? E nós esperamos que cada vez isso se torne mais palpável, né? Com mais gente, né? A nossa oração é que isso se torne com mais gente o tempo todo, né? Bom, deixa eu falar um pouco. Nós vamos começar aqui uma nova série, né? Em busca de ânimo. Em busca de ânimo. Um mergulho profundo em Abacuque. Você já leu o texto do profeta Abacuque? Você sabe que tem Abacuque na Bíblia? Porque tem gente, né, que tem que fazer essa pergunta, né? Alguns textos proféticos do Antigo Testamento, aquilo que a gente vai chamar dos profetas menores, né? A gente tem que perguntar, né? Você sabe que tem, né? Isso aí lá perto, está perto do livro de Heresias, né? Não tem heresias lá, gente, só para você situar aí, tá? Então, tá lá em Abacuque. A gente vai olhar o livro aí durante algumas semanas, né? E Abacuque fala dessa busca de ânimo. Talvez você possa, né? Deixa eu já começar aqui com um desabafo pastoral. Desabafo pastoral, vou dar um parênteses aqui, né? Sabe qual que é o grande problema de você ser pastor? É o mesmo problema de você ser técnico de futebol. Qual que é o problema de você ser técnico de futebol? Quê? Nunca joga, né? Mas tem outro problema, né? Num país como o Brasil, numa terra chamada Brasílis, ser técnico de futebol é o emprego talvez mais ingrato que tem, porque todo mundo acha que entende da coisa. Não é verdade? Todo mundo acha que entende de futebol, né? Você pode pegar aí qualquer cara aqui da nossa comunidade que goste um pouquinho de futebol, como eu, né? Quantas vezes eu não fui no Brinco de Ouro da Princesa, o estádio do maior time do interior do estado de São Paulo, que é o Guarani Futebol Clube, né? Quantas vezes eu não fui no estádio e lá na beira do gramado eu fiquei gritando para os técnicos fazerem aquilo que eu achava que deveria ser feito. Sabe qual que é o paralelo com o pastor? É que numa terra chamada Brasílis, altamente espiritualizada, sincrética, todo mundo acha que entende de Deus. Todo mundo acha que é melhor para Deus, né? Todo mundo acha que tem um conselho melhor, né? Todo mundo acha que entende de igreja, né? Eu já sei, né? Eu sei o que precisa fazer. Então, o que tem a ver isso com a nossa série? Porque muitas vezes, né, a gente perde o ânimo. Porque as críticas são duras e injustas. Não é verdade? Duras e injustas. Duras e injustas. Duras e injustas porque muitas vezes são duras e injustas pela falta de conhecimento do povo. Duras e injustas porque muitas vezes não se coloca no lugar do outro. Uma das coisas que o Evangelho... Já começa aqui o grande problema. Porque uma das coisas que o Evangelho me ensina é me colocar no lugar do outro. Não é verdade? Uma das coisas que o Evangelho me ensina é falar assim, não, eu preciso me colocar no lugar do outro, né? Antes de tirar a trave, o cisco, melhor dizendo, do olho do outro, o que eu faço? Eu faço um autoexame e vejo se não tem uma trave no meu olho. Então, antes de eu fazer uma crítica, o que eu faço? Eu faço uma análise do que eu erro. Mas a gente não faz isso. Porque a gente acha que entende de tudo. E uma das coisas que mais machucam pessoas, às vezes, e roubam o ânimo das pessoas, são as críticas duras e injustas. Duras e injustas. Pessoas que muitas vezes são bombardeadas por críticas duras e injustas, têm vontade de jogar a toalha. Não é verdade? Você está lá ralando, fazendo, demonstrando amor. Você na sua profissão, aonde você está? Você como pai, vamos ser sinceros,
Já que nós estamos aqui no momento sinceridade do culto, você como pai, você está lá ensinando o seu filho, tentando dar exemplo, dando bons conselhos. E de repente ele pensa assim, eu sei mais do que você. Se fosse eu no seu lugar. Porque eu já fiz isso, sabe? Eu já fiz isso. Eu olhei para o meu pai, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Não, quando meu pai faliu a empresa dele, né, já começou o erro, né? Porque eu estou dizendo que eu estou afirmando que ele fez errado aqui. Mas quando teve a falência da empresa do meu pai, eu tinha aí uns 12 para 14 anos, alguma coisa assim, não vou me lembrar. Uma das coisas que eu falei para ele foi assim, né? Porque ele chegou, fez reunião de família, informou que empreendedor é assim, né? Temos alguns empreendedores aqui. Se o negócio quebrar, mês que vem não tem, não é verdade? Se o negócio der errado, mês que vem, não é isso mesmo? Não tem. Então, do meu pai foi assim. Então, ele reuniu a família e falou, vamos apertar os cintos. E eu olhei para ele e falei assim, se fosse eu, não tinha dado errado. Crítica dura e injusta, não é verdade? Todo mundo já fez isso aqui. Porque, afinal de contas, olhar para o outro sem outrar, sem entrar na vida do outro, é muito fácil. Então, uma das grandes fontes de desânimo de uma pessoa, de alguém, na caminhada, são críticas duras e injustas. Mas, também, uma das coisas que nós precisamos olhar quando nós estamos pensando, né, nessas fontes de desânimo, é como anda, né, o seu coração com o cenário do nosso país. Como anda o seu coração com o cenário do nosso país. Porque, assim, não sei se você segue, se você olha, se você vê, se você compreende o que está acontecendo no nosso país. Mas, assim, você vê gente que era condenada sendo solta, você vê bandido, traficante sendo solto pelo Supremo Tribunal Federal. Você vê gente honesta sendo presa. Você olha e fala, está tudo invertido. Está tudo invertido. O pagador de imposto é refém, não é verdade? O pagador de imposto, o cara que sustenta o país é refém. É refém. E a pergunta passa a ser essa, como que anda, né? Como anda o seu coração com o cenário do nosso país? Bom, isso é tão forte, né? Esse negócio de desânimo é tão forte, que perceba o que o salmista, Davi, vai dizer no Salmo 6. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Olha só. Qual que é o sentimento do salmista aqui? Qual que é o sentimento que Davi passa no coração de Davi? Misericórdia, Senhor, pois eu vou desfalecendo. Olha, eu estou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Tremem. Todo o meu ser estremece. Todo o meu ser. Não só o meu esqueleto, não só todo o meu ser, o meu emocional, o meu integral, aquilo que eu sou, está estremecido diante do Senhor. Tudo, até quando? E a pergunta é, né, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Já passou por isso? O salmista continua, né? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo à noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraqueza por causa de todos os meus adversários. Você olha para os seus inimigos, para as suas lutas, para os seus desafios e você fala assim, eu não tenho mais forças, eu não consigo, eu não sei lidar, eu não sei por onde começar.
Chega um momento na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente não sabe por onde começar, não é verdade? Aonde eu vou lidar com isso aqui? De tantos problemas, de tantos adversários. Você se vê cercado e você não sabe qual passo dar. Talvez o seu problema seja as dívidas, né? E daí quando você está em dívida com alguém, ou com uma instituição financeira, ou com as instituições financeiras, você fala assim, como que eu saio dessa? Porque mês após mês, você vê o quê? O juros subir. O juros subir. Você fala, meu Deus, o que eu faço? Da onde eu tiro o negócio? E daí você pensa assim, tenho que ganhar mais. Só que o juros sobe mais do que o seu salário. Daí você fala, vou trabalhar mais. Você não consegue. E você entra o quê? Desespero. Isso pode acontecer com você na área financeira. Pode acontecer na sua família. Nos seus relacionamentos. O seu casamento tem uma fissura na integridade dele. E você não consegue remendar essa fissura da integridade do seu casamento. Ou você, ou a sua esposa, ou alguém na relação pisou na bola, criou-se uma fissura. Você tenta colocar Durepox, mas funciona? Nunca. E aquilo vai dando desespero, porque cada vez mais a fissura cresce. Pode ser num relacionamento com o seu filho, pode ser em N áreas da sua vida. Bom, mas eu não vou falar do Salmo para vocês. Era só para mostrar para vocês o seguinte. Existem várias referências bíblicas, como o Salmo 6, Salmo 13 e tantos outros salmos que o salmista grita diante de Deus. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E Abacuque faz a mesma coisa. Mas antes de eu entrar no texto que nós vamos estudar nessa noite, eu gostaria de dar o cenário para vocês, né? Qual o cenário de Abacuque? A Babilônia, então, o cenário político que está acontecendo na época de Abacuque. A Babilônia que é a única superpotência mundial depois de vencer a Assíria e o Egito. Então, haviam 3 grandes potências. Babilônia, também conhecido como caldeus. Então, se você está lendo o texto de Abacuque na revista atualizada, vai estar lá caldeus, é o povo babilônico, é o mesmo povo, tá? Então, não se turbe o vosso coração, é a mesma coisa, só é o mesmo povo com diferentes traduções. Então, existiam 3 grandes impérios, o Império Egito, o Império Assírio e a Babilônia. A Babilônia, de repente, ela cresce, ela tem uma expansão gigantesca de uma hora para outra, ela engole o Império Assírio e parte para cima do Egito. O Egito consegue se guarnecer, né? Mas ele fica sendo um império bem menor. Então, nós temos essas 3 grandes potências. Seus exércitos marchavam pelas planuras da terra, fazendo campanhas expansionistas. A invasão dos caldeus a Jerusalém deu-se em 3 turnos, né? Os babilônicos deu-se em 3 turnos. 605 a.C., 597 a.C. e 587 a.C. É muito provável que a descrição de Abacuque refira-se à aproximação do primeiro cerco, quando foram levados os jovens estudantes para a Babilônia, dentre eles Daniel e os seus 3 amigos. Então, provavelmente, Abacuque ele está ali situado junto com Jeremias e também com o povo ali de Daniel. Eles são contemporâneos nesse cenário político. Então, também existe o cenário espiritual, o cenário da religiosidade do tempo de Abacuque. E o cenário da religiosidade do tempo de Abacuque é o seguinte: a reforma espiritual ocorrida no período do piedoso rei Josias não teve a profundidade necessária. Ou seja, aquela reforma espiritual, aquele avivamento, ele não teve entranhas na população de Jerusalém, de Judá naquela época. Então, as sementes de corrupção plantada por Manassés
frutificaram com rapidez sobre o reinado de Jeoaquim. O cálice da ira de Deus foi se enchendo e chegou o dia em que ele transbordou. Então esse é o cenário religioso. E a pergunta é, para a gente fechar essa nossa introdução, quem é Abacuque? Abacuque é uma forma da palavra hebraica abraço. A ideia é de um lutador corpo a corpo que abraça o oponente com o qual ele se digladia. O livro fala de um homem que legou o seu nome por lutar com Deus em oração. O texto é singular entre os livros proféticos. É um diário de três orações feitas por Abacuque e a resposta dada pelo Deus Altíssimo para as primeiras 2 orações. Então é o seguinte, nós temos 3 orações, 2 respostas. E nós vamos caminhar nesse diário. Diferente de qualquer outro livro dos profetas menores, Abacuque tem essa particularidade. Essa particularidade. Então, por isso que talvez ele seja tão especial. Então, eu gostaria de convidar vocês a olhar comigo alguns axiomas, alguns princípios nessa noite, sobre como a gente começa a despertar a nossa vida para uma vida que caminha da desesperança para a esperança com um ânimo renovado. Então, o primeiro princípio, meus irmãos, é esse. A espiritualidade bíblica saudável é conectada com a realidade em que vivemos. A espiritualidade bíblica saudável, ela está intimamente conectada com a nossa realidade. O grande problema, muitas vezes, de algumas igrejas de confissão evangélica, é que elas parecem foguetes da alienação pessoal das pessoas. Elas jogam as pessoas para uma dimensão que não existe, para uma realidade que não existe. E essa dimensão e essa realidade que não existe, ela é próspera, né? Você vai vencer, tudo vai dar certo, né? Quantas vezes a gente não pensou assim, se não chegou no final tudo vai dar certo, porque se não deu tudo certo, é porque não chegou no final. Quem te garante que no final vai dar tudo certo? Quem te garante? E daí você pode dizer para mim assim, mas pastor, Deus me garante. Eu vou te perguntar de novo, quem te garante? Quem te garante? Quem disse que a lei, ou que, melhor dizendo, quem disse que a espiritualidade cristã, ela é uma receita de bolo? Que se você colocar ali os ingredientes, né, da maneira certa, correta, vai dar certo no final. Quem disse para você que é isso? E as tensões, e as lutas, as dificuldades, e os porquês. Por que sofremos? Já parou para pensar que uma das grandes perguntas que nós temos, e muitas vezes não é respondida por Deus, é o porquê nós sofremos? Por que coisas boas acontecem com pessoas más? Por que coisas boas acontecem com pessoas más? E por que coisas más acontecem com pessoas boas? Olha, meus irmãos, nós estamos numa pandemia. Nós perdemos pessoas queridas, pessoas homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas piedosas, pessoas que nós julgamos boas, com bom testemunho. Ao passo que nós olhamos outras pessoas e nós pensamos assim, mas por que Deus não levou esse cara aqui na pandemia? Eu sei, talvez esse seja um pensamento meu, pecaminoso, humano, né? Você nunca pensou nisso, né? Você está livre dessa realidade, né? Você olha e fala assim, não quero que ninguém vá, mas eu vou confessar para vocês, a gente às vezes pensa assim. Agora, olha o que o texto diz a partir do verso 2 do capítulo 1 de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Olha só o que ele está dizendo. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça
e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Na revista atualizada diz é torcida, é espremida, é desfigurada. Olha só o que o texto está dizendo. Perceba as ênfases, violência. Porque fazes-me ver a injustiça, contemplar a maldade. Estão diante de mim a luta e conflito por todo lado. A justiça nunca prevalece. E assim a justiça é pervertida. Perceba, existe alguma diferença do cenário de Abacuque para o Brasil do século 21? Existe alguma diferença? A justiça no nosso país, ela é torcida. Ela é desfigurada. Ela é retirada do seu canto, da sua lei normal, para beneficiar alguns. Perceba a atualidade. Será que no nosso país não existe violência? Será que não existe violência por todo lado, conflito por todo lado? Será que a maldade não prospera? Abacuque, então, está olhando para o seu mundo e perguntando para Deus, até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu vou clamar por socorro e eu não verei resposta? Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é a espiritualidade de Abacuque. Ela lida com a realidade. Sabe qual que é o grande problema da gente fantasiar Deus e a nossa espiritualidade? É a decepção. Quando você fantasia Deus, quando você se torna uma pessoa alienada, quando a sua fé, ao invés de fazer você pisar no chão firme da nossa terra, mas faz você ir até o sétimo céu, você está fantasiando. E quando você fantasia, você não lida com a realidade. Você não consegue ver um passo atrás do outro. E quando isso não acontece, decepção. Você fica decepcionado com Deus. Pode ver. A maioria das pessoas que se decepcionam com Deus, se decepcionaram porque Deus não atendeu alguma de suas orações. Ou eu estou mentindo? Sabe por quê? Porque nós achamos que Deus tem que atender todas as nossas orações. Pergunta. Se você é um cara que tem um pouco de conhecimento bíblico, você vai lembrar de Jó neste momento. A pergunta que eu vou fazer para você, se você tem conhecimento bíblico, Deus respondeu à oração de Jó? Deus respondeu algum questionamento de Jó? Deus nunca respondeu a Jó. Ah, mas você pode olhar e falar, mas pastor, no final Jó se deu bem. Mas a pergunta é, ele teve a resposta que ele queria? De maneira nenhuma. Todo mundo que orou teve a resposta que queria? O apóstolo Paulo, ele vai orar por um espinho, uma enfermidade. Ele diz, né, um espinho na carne. A pergunta é, a resposta que Paulo tem é aquela que ele quer? O que faz você pensar que você é diferente de Paulo? Fala para mim. Não, porque tem gente que se acha especial.
acha assim, eu sou mais espiritual. Então vamos pegar gente que não é igual a gente, né? Paulo, né? Paulo, um dos maiores apóstolos, o maior teólogo sistemático da igreja, né? O maior pensador da comunidade cristã de todos os tempos. Aquele que formulou doutrinas que até hoje nós discutimos dentro do meio reformado. Então vamos pegar Paulo e vamos falar assim, então tá, Paulo é um cara piedoso? Você considera Paulo, apóstolo, um cara piedoso? Um cara que deu a vida por Jesus? E que, por dar a vida por Jesus, ele merecia ter as suas orações respondidas? Não, seja honesto. Sim, ele merecia ter as suas orações respondidas, porque, afinal de contas, Paulo, ele morre por Jesus. Mas ele tem as orações respondidas? Algumas sim. Outras, não. Perceberam? Muitas vezes a nossa espiritualidade ela não está ligada com a realidade em qual nós vivemos. E Abacuque me convida a essa espiritualidade. Tanto que o tema da oração, né? Tanto quando Jesus vai falar sobre essa ideia da gente estar ligado à nossa realidade, em João capítulo 17, verso 15, ele diz, rogo que não os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Perceba, Jesus está orando por nós. E Jesus está dizendo assim, não, eu não quero que você, Pai, tire esse pessoal do mundo. Eles precisam ficar nessa realidade, eles precisam estar inseridos nessa realidade, eles precisam estar com seus pés fincados nesta terra. A única coisa que eu estou pedindo para você, Pai, é que você preserve eles, proteja eles do maligno. Essa é a realidade. Ou ainda, quando nós olhamos para Tiago, capítulo 4, versos de 2 a 3, e a gente percebe o seguinte, sobre oração. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Percebam, é quase um paralelo com o que acontece em Abacuque. Violência, desejo desenfreado, pecaminosidade, maldade. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando, porém, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar o quê? Em seus prazeres. Essa é uma espiritualidade desconexa da realidade. Você pede para os seus prazeres. Então você não recebe, porque a sua espiritualidade é uma espiritualidade fantasiosa. Não conectada à realidade. E quando você desconecta essas duas coisas, você está na Disney. Você está num outro mundo. Menos naquilo que Deus chamou para você fazer. Então essa é a primeira ideia que eu gostaria de mostrar para vocês. A espiritualidade bíblica saudável é conectada com a realidade em que vivemos. A segunda ideia é o seguinte, uma espiritualidade bíblica saudável me leva a uma atitude resiliente, uma atitude de resiliência de oração. Na melhor seria resiliente de oração. E diz o seguinte, até quando, Senhor, verso 2, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Perceba o que o texto está dizendo, as duas partículas, até quando, até quando? E essas duas partículas aqui, elas têm essa ideia que aponta para um longo tempo de reflexão, onde eclode em um brado de oração. O Abacuque está orando, e está orando por quanto tempo? Por muito tempo. E a pergunta dele é, até quando? Até quando? Até quando? Senhor, olha, está acontecendo, até quando? Olha o que está acontecendo, até quando? É a mesma pergunta do Salmo 13. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei inquietação e tristeza no meu coração? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, ilumina os meus olhos. O salmista do Salmo 13 diz a mesma coisa. Até quando? Até quando? Até quando? Mas uma das coisas mais interessantes, tanto nos Salmos,
quanto no profeta Abacuque, é que apesar da demora, ele não para de orar. E a resiliência está aqui. A perseverança de que apesar da demora e apesar da negativa, ele continua a orar, ele continua a buscar, ele continua a falar com Deus, ele continua a questionar e a perguntar. E isso para mim é muito importante, porque perceba, ele não tem medo de perguntar para Deus. Ele tem uma palavra direta com Deus. Ele fala, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo aqui? O Senhor está vendo? Olha só, os maus estão aqui rodeando todas as coisas. O Senhor parece que o Senhor não está dormindo não, né? Porque afinal de contas o Senhor não dorme. O Senhor é soberano. Então a pergunta, se o Senhor é o Deus de todas as coisas, até quando? Até quando? Muitas vezes a gente não tem essa perseverança, tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 e 18, ele dá os imperativos. Alegrem-se sempre, alegrem-se, imperativo. Daí ele fala, o segundo imperativo, orem continuamente. Ou, como está na revista atualizada, orar sem cessar. E daí ele diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então você tem 3 imperativos, alegrar-se, orar sem cessar e dar graças. 2 desses imperativos têm a ver com oração. 2 desses imperativos têm a ver com oração. Porque a intercessão, a súplica, e se orem continuamente, é os lamentos. Ou seja, você suplica, você fala com Deus. E dar graças são as orações de gratidão, de aleluia, de glória, de festa diante do Senhor. Então perceba, você tem a alegria, o fato de você se alegrar, mas o fato aqui de você se alegrar depende do quê? Dos 2 movimentos seguintes. E os 2 movimentos seguintes de você ter alegria estão conectados com o quê? Com a resiliência de você orar. Orar sem cessar. Mas você ora sem cessar como? A gente volta para o ponto anterior. Eu oro sem cessar com a realidade, com a verdade na minha frente. Sem fantasias. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente não ora com sinceridade no coração, eu tenho assim, é a minha heresia. Então eu não vou dizer para vocês que está na Bíblia, que está no... Não, mas é a minha convicção pessoal aqui. Então, parênteses, minha convicção pessoal, ok? Ok? Minha convicção pessoal, parênteses, minha convicção pessoal. A minha oração precisa ser sincera, por quê? Porque eu preciso ser íntegro diante de Deus. Então, Deus sabe as pessoas que eu não gosto. Deus sabe todos os desejos que penetram no meu coração. Deus conhece as minhas cobiças. Deus conhece todas as minhas cobiças. Tudo aquilo que eu desejo, Deus conhece. Até aquilo que você tenta esconder de Deus, Ele conhece. Porque a Bíblia é clara nisso. É bíblico. Ele penetra mais profundo do nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Então perceba uma coisa. Se você não tem uma vida de oração resiliente, aonde você ora continuamente, aonde você conecta a sua realidade com a sua vida espiritual, você não está sendo íntegro diante de Deus. Você está mentindo para Deus. Na verdade, sim, você está tentando mentir. Sabe Gênesis capítulo 3? Lembra dessa história?
Deus está no final do dia, né? No final do dia, Deus diz Gênesis capítulo 3, que ao final do dia, Deus ia visitar o homem e a mulher no jardim, não ia? Tudo na viração do dia. Os mais clássicos aqui, né? Gostam dessa tradução. Na viração do dia, na NVI, no final da tarde, Deus ia lá bater um papo com Adão, com Eva, ver como estavam as coisas, se estava tudo indo bem ou não. E um determinado dia, Deus chegando no jardim, percorrendo o jardim, diz o texto bíblico, que o homem e a mulher tentaram o quê? Se esconder de Deus. E Deus olha para o homem, ou olha para a mulher, né, ou olha para o jardim, não sei para onde Deus olha, porque a gente não tem essa noção, mas então Deus olha para aquela cena e fala assim, aonde você está, Adão? Aonde você está? Por que você está tentando aí se esconder de mim? E eu não sei se você pega a ideia irônica que está no texto bíblico. Porque se ironia for forte para você, pode ser icônica, mas pode ser qualquer coisa. Mas olha só, a ideia de que, como que Deus pergunta para o homem aonde ele está, se Deus é onisciente? É simplesmente para demonstrar que Deus ele não invade a nossa vida, né? Deus ele não está invadindo, ele pergunta. Ele pergunta, onde você está, Adão? Porque Deus ele quer um relacionamento de integridade com a pessoa. Porque se Deus não quisesse um relacionamento de integridade, ele invadiria. Porque ele pode, ele é o Senhor de todas as coisas. Mas ele quer um relacionamento de integridade. Então o que ele faz? Ele pergunta, aonde está você, Adão? Eu me escondi do Senhor porque eu estava nu. Quem disse para você que você estava nu? Olha a ironia do texto de novo. Você acha que Deus não sabia do que tinha acontecido? Você tem que ler a Bíblia com maturidade. Você tem que ler a Bíblia com a percepção madura e espiritual de que Deus está nos ensinando através das Sagradas Escrituras. Você acha que Deus já não sabia o que estava acontecendo? Mas Deus, ele quer robôs, ele quer máquinas. Não, ele quer um relacionamento com integridade. Então ele pergunta para Adão, o que aconteceu? E ali, na minha teologia bíblica, existe a possibilidade de arrependimento, que é a confissão de Adão. Senhor, eu vacilei aqui. A Eva pegou o fruto, eu sabia que não podia pegar, e eu fui e comi o fruto. Então a gente tem que resolver um problema. Na minha perspectiva, olhando toda a narrativa bíblica, essa talvez seria a melhor resposta de Adão. Mas como eu disse, dar palpite é fácil, né? Porque eu não estava na pele dele lá no Éden, então dar palpite depois é fácil. Lembra? Não podemos ser injustos e duros nas nossas críticas. Porém, meus irmãos, Adão ele vai dizer o quê? Foi a mulher que tu me deste. Então perceba, a culpa não é dele, a culpa é de quem? Da mulher, por tabela de quem? De Deus, porque quem deu essa mulher foi o Senhor, porque afinal de contas, até o dia do Senhor criar essa mulher aqui, estava tudo tranquilo no Éden. Ué, não é isso que ele está dizendo? Mas o que Deus quer? Deus ele quer integridade. Coisa que faltou. Quando Abacuque está orando, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Quando o salmista do Salmo 13, ou de outros salmos, ele ora a mesma coisa, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E eles rasgam o coração. E eles perguntam coisas importantes para Deus. Eles têm conversas cruciais com Deus. Eles estão falando a respeito disso. Então, quando a Bíblia fala de oração contínua, de oração sem cessar, ele está falando de integridade de coração. É uma vida de resiliência.
Uma terceira verdade que o texto bíblico me mostra é que a espiritualidade bíblica saudável confronta as dúvidas com o caráter de Deus. A espiritualidade bíblica saudável, ela vai confrontar as dúvidas com o caráter de Deus. E o texto bíblico diz o seguinte: orem as nações e contemplem, fiquem atônitos e pasmem. Verso 5. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creiam e se lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. Então perceba o que o texto está dizendo. Olha só, olhem e contemplem, fiquem atônitos e pasmem. Deus está dizendo, essa aqui já é a resposta de Deus para o profeta. Então dos versos de 1 a 4 que nós lemos, é o questionamento do profeta. O verso 5 é a resposta de Deus ao profeta. Então, primeira resposta. Olha, Abacuque, vai acontecer o seguinte, você vai ficar atônito e você vai ficar branco. Se alguém contasse aquilo que eu estou planejando fazer, você não ia acreditar. Você não ia acreditar. Porque eu estou trazendo os babilônicos. Eu estou trazendo eles. Perceba, nação cruel e impetuosa. Pergunta, quem está trazendo os babilônicos? O diabo? Quem está trazendo os babilônicos? Deus. Que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. Pergunta, eu vou perguntar 3 vezes para vocês isso. O que Deus está fazendo? O texto continua. Olha só, verso 7. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes, mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como a ave de rapina que mergulha para devorar. Então perceba, olha só, uma nação apavorante e temível, cria a sua própria justiça, promove a sua própria honra. A sua cavalaria, os seus guerreiros são ferozes como lobos, eles mergulham como aves de rapina para devorar. Olha o cenário que Abacuque está ouvindo do próprio Deus, e a pergunta é, o que Deus está fazendo? E o texto continua. Todos vêm prontos para a violência. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam com o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas da terra e por elas as conquistam. Perceba, mais uma vez, para a violência, fazendo tantos prisioneiros, menosprezando os reis, zombando dos governantes. A pergunta é, o que Deus está fazendo? E isso fica muito mais forte, por quê? Porque Judá, neste momento, o reino de Israel, ele é um micro-reino. Lembre-se, a Síria e o Egito não conseguiram vencer os babilônios. As potências se dobraram diante deles. Então Deus está dizendo, olha o que eu vou levantar contra vocês. Final, verso 11. Pois passam como vento e prosseguem homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Que tem por Deus a sua própria força. O que Deus está fazendo? Perceba o seguinte, você está orando.
por algo na sua vida, esperando uma resposta positiva. Porque o que Deus está fazendo, o que você espera que Deus faça, é que Ele livre você do mal. Versículos de 1 a 4. O cenário de Judá, o cenário do reino de Israel é terrível. É terrível. É pura maldade. E a resposta de Deus vem e diz o quê para Abacuque? Vai melhorar? Vai piorar. Segura aí, Abacuque, porque vai piorar. Vai piorar. Perceba. Que banho de água fria em quem gosta de autoajuda, não é verdade? Porque a gente pensa, não, vou orar, vou ser resiliente na oração, vou orar conectado com a minha realidade. E quando eu oro conectado com a minha realidade, e quando eu sou resiliente na oração, a resposta vem. Só que a resposta vem como eu quero? Desta vez não. Desta vez não. Abacuque é surpreendido. Ele ouve essas palavras, e eu vou dizer para vocês, meus irmãos, se eu estou no lugar do Abacuque e eu ouço essas palavras, a minha postura é a do Salmo de número 6. Os meus ossos tremem, o meu corpo se desfalece, porque afinal de contas, um grande mal se abateu sobre a minha vida e a minha nação. Diante disso, eu faço outra pergunta. Deus é fiel à sua palavra ao seu povo. O que vocês acham? Deus, ele é fiel à sua palavra ou ao seu povo? Deus, ele é fiel ao seu povo através da sua palavra. Sempre assim. Nunca existe uma dicotomia. Por quê? Porque se você fala que Deus é fiel somente à sua palavra, que é certo, mas é meia asa do negócio. É meia asa da espiritualidade, do avião. Não é completo. E o avião, para voar direitinho, precisa ser o quê? Completo. Então, no caráter de Deus, a fidelidade dele é completa. Completa. Deus, ele é fiel à palavra dele, porque ele não pode mentir. Mas através da sua palavra, ele exerce o quê? Fidelidade para com o seu povo. É sempre assim que ele trabalha. Isso fica claro, meus irmãos. Por que fica claro? Porque Abacuque, ele era um homem de Deus e sabia. E ele sabia o quê? Abacuque sabia o quê? Veja só, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é 700 anos antes do que nós estamos falando. Ok? No mínimo, segundo os estudiosos. Versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. 700 anos antes. Daí tem uma descrição de maldições. Verso 49. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, sem piedade para com os moços. 700 anos antes. O texto diz ainda, verso 64, então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. 700 anos antes. Abacuque, ele olha para a espiritualidade e para a vida dele a partir das lentes das Sagradas Escrituras. Então, quando ele está lidando com o sofrimento daquele momento, o que ele faz? Ele olha para a Bíblia. Ele olha para a palavra. E a palavra está dizendo,
Se vocês não forem fiéis, vocês serão o quê? Deportados. O que acontece? Infidelidade e deportação. Mas não é pouco, não, né? Porque em Isaías 39, a gente vê a mesma coisa. 100 anos antes. 100 anos antes. Olha só. Então, Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Então, Isaías disse a Ezequias, o rei, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Como que você interpreta a sua vida? Perceberam? Abacuque, ele interpreta a vida dele a partir do caráter de Deus. Os fatos, os acontecimentos. Ele está ligando ao caráter de Deus. Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra, seja para o bem ou para moldar o seu povo. Então Deus, aqui ele está cumprindo a sua palavra para quê? Para moldar o seu povo. Por quê? Porque o povo foi infiel. O povo foi infiel. E por o povo ser infiel, ele precisa ser moldado. Agora pergunta. Deus moldar o seu povo é juízo ou graça? É graça. Eu sei que você não gosta disso. Mas é graça. Deus, ele vai moldar você pela graça dele. Porque ele ama, e a gente ouve isso dezenas de vezes. Ele ama você exatamente como você é. Mas ele te ama tanto, mas tanto mais, que não vai deixar você ficar desse jeito que você é. Ele vai moldar você através da palavra dele. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus faz na vida desse povo. É isso que Deus mostra para Abacuque. Então perceba, a resposta de Abacuque ao que Deus falou. Só o verso 12 a gente está encerrando. Senhor, tu não é destes, desde a eternidade, desculpa. Senhor, tu não é desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Agora perceba uma coisa. Ele ora, ele ouve, ele acolhe. Lembra desse caminho? Ele ora, ele ouve, ele acolhe. Como que ele responde? Ele fica bravo, ele quebra o pau com Deus, ele chuta o barraco. Não. Ele vai falando com Deus. Ele chama o Senhor e ele usa um nome especial de Deus. Ao começo da oração, no verso 12, é Senhor, e a palavra é Iavé. É Iavé. É Javé. E esse Javé é o nome de Deus, cuja tradução mais provável é o Eterno, ou o Deus Eterno. Javé é o Deus que existe por si mesmo e não tem nem princípio e nem fim. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, quando Abacuque ele ouve aquilo que Deus diz, ele fala assim, o Senhor que cria todas as coisas. Perceba a cosmovisão de Abacuque. O Senhor que cria todas as realidades. O Senhor que existe antes de todas as coisas. O Senhor que é eterno. Agora, ele não fica só nessa realidade do Senhor. Perceba, ele continua orando, ele diz, meu Deus e meu santo. Então, ele usa um pronome pessoal, né? Um pronome pessoal de pertencimento. Meu Senhor e meu santo.
A ideia de santo é a qualidade do caráter de Deus, da fidelidade dele. Então perceba, diante das dúvidas, diante dos problemas, das circunstâncias, como que Abacuque confronta as suas dúvidas? Com o caráter de Deus. Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Eu sou alguém que pertence a Ele. E Ele é santo. E por ser santo, não existe maldade nele. Tudo que Ele faz é bom. Apesar de eu não entender, tudo que Ele faz é bom. Agora imagine você, no momento que você está vivendo, na sua dor, na sua luta diária, quando você encontra esses problemas, o que você diz? Você tem que falar a mesma coisa. Ele é aquele que cria todas as realidades. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele que não tem começo e não tem fim. E por ser o Senhor de todas as coisas, Ele controla todos os cenários. E por Ele controlar todos os cenários, eu pertenço a Ele. Ele é o meu Deus. E por Ele ser o meu Deus, Ele é santo. E nele não existe maldade. E tudo que Ele faz é bom. E no final, Abacuque diz, ó rocha, estabilidade, é inabalável, independente das circunstâncias. O Evangelho vai dizer que Jesus é a nossa rocha da nossa salvação. A mesma característica que existe em Abacuque, do Deus que Abacuque serve, existe no Jesus ao qual nós servimos. Ele é a nossa rocha. E tudo que Ele faz por nós é bom, porque Ele também é santo. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, eu tenho um único desafio para você. Para você refletir e praticar. E seria uma oração. Uma oração, uma pequena oração. E a minha pequena oração é essa. Tu és santo e eu sou pecador. Por isso, é melhor confiar em Ti do que focar em minhas dúvidas e perguntas. Tu és santo e eu sou pecador. É melhor eu confiar em Ti do que focar os meus esforços nas minhas dúvidas e nas minhas perguntas. Eu gostaria de convidar você a fazer essa oração nessa noite. O cenário não é bacana. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e olhar para essa oração como uma base para a sua oração. Senhor, Tu és santo e eu sou pecador. Tu és santo e eu sou pecador. Por isso é melhor confiar em Ti, porque o Senhor é a minha rocha, o rochedo bem presente na minha salvação. O Senhor é aquele que estende a mão. O Senhor é aquele que envia Cristo Jesus para morrer e nos resgatar dos nossos pecados. O Senhor é aquele que cria a realidade que não existe. O Senhor é estável. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é bom. E a sua bondade não tem a ver com as circunstâncias em que eu vivo, porque o Senhor é bom e eternamente bom. Porque o Senhor é santo, não existe maldade no Senhor. Isso precisa penetrar no seu coração. Isso precisa mudar o seu coração. Isso vai transformar o seu ânimo. Senhor, nós estamos na Tua presença, Deus, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Senhor.
O Senhor derrama do teu amor, ó Deus. O Senhor enviou Cristo Jesus, ó Pai, para nos conectar, ó Deus, ao Senhor através da cruz do Calvário. Através daquela cruz, ó Deus, nós podemos pisar em solo firme, na rocha da nossa salvação, ó Deus. E isso é inabalável, ó Pai. Isso é inabalável. Jesus ele vai dizer no Evangelho de Mateus, no final do Sermão do Monte, que podem soprar os mares, os ventos, as chuvas podem vir, mas aquele que constrói, aquele que coloca o seu fundamento no Senhor jamais será abalado. Deus, nós queremos aprofundar a nossa vida, a nossa disciplina de oração, a nossa resiliência. Nós queremos, ó Deus, ter uma espiritualidade conectada com a realidade ao qual nós vivemos, ó Deus. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Estamos encerrando o nosso encontro nessa noite. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, que Deus tenha falado ao seu coração. Recebamos a bênção. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, uma excelente semana na graça e no poder de Cristo Jesus.